Fala galera, beleza? Eu sou o Rafazito e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Então vamos lá, o tema do vídeo de hoje é os segredos obscuros sobre Jovens Titãs em Ação. Olha só, Rafazito falando sobre Jovens Titãs em Ação. Calma lá, gente, senta aí, relaxa, sei que já tem gente se coçando, né? Meu Deus, Rafazito falando sobre esse reboot. Olha, a gente tem que concordar que o desenho não é nem um pouco comparável ao original, o Jovens Titãs antigo. É até uma piada carregar o mesmo nome, né? Esse reboot não deveria ser nem comparável. Inclusive, gente, comentem embaixo se vocês sentem saudade do Jovens Titãs o original, o antigo, né? E já aproveita e deixa aí embaixo sua opinião sobre o reboot de Jovens Titãs em Ação. Eu confesso pra vocês que eu não odeio, mas não é um desenho que eu assisto com frequência. Mas enfim, de vez em quando acontece algumas coisas nesse desenho que rende um conteúdo aqui no canal, como por exemplo o vídeo de hoje, que vai ser sobre os segredos obscuros. A gente vai ver bastante coisa interessante, tem cena de personagem que morre, tem cena de coisas que acontecem, você fica tipo, meu, que? Um desenho que era pra ser algo apenas bobo, de vez em quando rola umas coisas que a gente fica meio, pera lá. Então vamos lá, já vão deixando o seu likezito aí no vídeo, que ele ajuda o vídeo pra caramba. Cliquem no like, é só descer e clicar e pronto, ajudou a gente, vai chegar a mais pessoas o conteúdo. Todo o trabalho que a gente teve com roteiro, com edição, pra vocês é só o likezito. E claro, se você é novo por aqui, clica no botão vermelho, se inscreve no canal e ativa o sininho. Então vamos lá. Começando então pelo primeiro segredo, Robin morre no fim de um episódio. Olha só, gente, no episódio Super Robin, o líder do grupo, ele fica super frustrado porque ele é o único que ele não tem superpoderes. Ele sempre acaba demorando demais pra derrotar os inimigos e acaba atrasando as missões. E apesar de toda a equipe avisar pra ele que superpoderes têm o seu lado negativo, o Robin acaba ignorando, ele tá com fome de poder e pede pra Ravenna lhe dar poderes mesmo assim. E ó, ele acaba ficando tão poderoso que em apenas 3 segundos ele consegue resolver todos os problemas da humanidade. O que em teoria é maravilhoso, né? Só que tem um porém nisso. Para os Jovens Titãs que trabalham com isso, resolvendo os problemas das pessoas, acabou sendo péssimo. Afinal, já que não tem nada de ruim pra ser resolvido no nosso mundo, eles ficam sem emprego, né? Bom, daí o Robin ele arruma um trabalho super chato numa empresa e a gente vai vendo a vida dele passando ao longo dos anos. Acaba sendo algo super monótono e sem graça. No fim, ele aparece bem velho numa cama de hospital, lamentando a escolha dele de ter desejado ter superpoderes. E aparece seus antigos parceiros dando gargalhada da cara dele. Nos últimos segundos do episódio, a Ravenna chega bem perto do Robin, dizendo que ter superpoderes é uma praga. E logo depois disso a tela fica totalmente escura e a gente ouve o som do eletrocardiograma. Ele fica pi e para de indicar os batimentos cardíacos do Robin, dando a entender que o coração dele parou de bater. Viu? Eu te falei. Praga. Olha, gente, o final desse episódio foi tão macabro que ele acabou sendo censurado lá no Reino Unido e na Coreia. Acabou que o episódio foi cortado um pouco antes da morte do Robin, pra lá não existe isso. O que vocês acharam disso aí? Comentem embaixo. Então vamos lá pro segundo segredo obscuro, essa maluquice de Jovens Titãs em Ação não acaba aqui. Agora a gente vai falar sobre o fato que os Jovens Titãs em Ação já comeram carne humana. No episódio Amamos uma Torta, a gente descobre que o Mutano e o Cyborg adoram visitar uma lanchonete de tortas. Então eles vão pra lá junto com o seu grupo e ficam imaginando qual que é o ingrediente secreto pra fazer essas tortas. A Ravenna então, com aquele humor pesado dela, diz que talvez seja carne humana. Como eu disse, o comentário é considerado uma piada, mas logo em seguida a gente vê a vilã hipnotizando um cliente e levando ele com ela, o que faz a gente perceber que talvez realmente a hipótese da Ravenna seja verdade, né, que a torta seja feita com pessoas. Inclusive no final desse episódio ela hipnotiza o Robin, a Estelar e a Ravenna. Aí a gente vê o Mutano e o Cyborg comerem tortas com tufos de cabelo dos três. Por alguns segundos a gente pensa que eles realmente viraram tortas, né, mas por sorte eles só perderam alguns tufos de cabelo enquanto eles estavam lutando com a vilã. Segredo número 3. As cinzas do antecessor do Robin estão guardadas na Batcaverna. Lá no episódio O Escudeiro aparece um easter egg macabro que provavelmente passou batido pela grande maioria das pessoas. Em uma estante na Batcaverna a gente vê um pote no qual está escrito Robin 2, logo ao lado de um pé de cabra. Acontece que isso é uma referência a um quadrinho do Batman chamado Morte em Família, e nesse quadrinho o personagem, que é o Jason Todd, que foi o segundo personagem que usou o título de Robin, ele foi morto pelo Coringa, e isso aconteceu com um pé de cabra. Ou seja, o Batman ele guarda as cinzas do Jason Todd na Batcaverna, e junto com o pé de cabra que foi usado para matar o personagem. É um easter egg bem bizarro. Próximo segredo, agora a gente vai falar sobre o verdadeiro pai do Cyborg. Como muita gente sabe, o pai da Ravenna é o demônio Trigon, que é um dos seres mais poderosos de todo o universo, né, e também um dos vilões da série clássica. E pois é, a gente tem que concordar, né, que é surpreendente que uma das heroínas de Jovens Titãs em Ação seja filha de um vilão. Só que lá no episódio Mão de Cachorro a gente descobre que o Cyborg também não teve uma infância muito fácil. Em um flashback super rápido ele aparece brincando de jogar bola com uma torradeira que ele chama de pai. Claro que essa cena é uma piada, mas ela é bem estranha quando a gente compara com a dos quadrinhos. Na verdade, a história do Cyborg na HQ é bem mais traumática do que essa da série. Lá a gente vê que o pai do Cyborg, na verdade, é o Silas Stone, o criador da Torre dos Titãs. O Silas também foi o chefe dos laboratórios Star. Só que acabou que em um acidente o seu filho Victor ele acabou morrendo e também perdendo algumas partes do seu corpo. Então o que ele fez foi instalar um sistema operacional no seu filho e substituiu as partes perdidas do seu corpo por membros robóticos. E foi assim que ele se tornou
o Cyborg que a gente conhece. E realmente a história da torradeira não bate nem um pouco com tudo isso, mas até que no final das contas deu uma boa piada. Piadas com duplo sentido. Aproveitando que a gente já tá falando em piadas, né, uma das coisas mais inusitadas nessa série são justamente as piadinhas com duplo sentido. E algumas delas nem disfarçam, são bem explícitas. Olha só, por exemplo, em uma cena do episódio Mágica de Verdade, a Ravenna, ela entra no quarto e encontra o Mutano deitado em uma pose bem sugestivas e com velas no chão. Sem nem mudar a expressão, a Ravenna só diz que odiou aquilo e vai embora. Outra cena bem estranha também acontece no episódio O Escudeiro, aquele mesmo episódio que a gente acabou de falar lá sobre os potes com as cinzas do segundo Robin. Nessa cena, a Estelar aparece usando a roupa do Batman e quando o Robin vê a cena, a reação dele é bem peculiar. Isso pra gente não dizer outra coisa, né? O cara começa até a babar quando vê ela com uniforme. Agora, uma piada que pra alguns passou um pouco dos limites acontece logo no final, nos créditos do filme dos Jovens Titãs em Ação. A cena tem só 3 segundos de duração, mas foi o suficiente pra causar uma grande polêmica. Nela, o Robin surge bem perto da tela, olhando pra gente e diz: crianças, perguntem pros seus pais de onde que vêm os bebês. Perguntem aos seus pais de onde vêm os bebês. Já dá pra imaginar que os pais não gostaram nem um pouco desse assunto. Próximo segredo, então, agora a gente vai falar sobre o Cyborg que ficou stalkeando o resto do grupo. Lá no episódio O Poder da Torre, o Mutano acidentalmente jogou o refrigerante no Cyborg, que acabou fazendo suas peças darem pane. Os Titãs então desmontam seu amigo pra limpar ele e tentar consertar o erro ali, mas aconteceu que depois disso eles não conseguiram montar ele de novo do jeito que deveria ser, né? Tipo, quando a gente é criança, sabe que você desmonta os brinquedinhos lá e depois não sabe como montar de novo? O Robin então sugere que eles conectem o Cyborg ao sistema da Torre dos Titãs, e ele aceita. Só que com isso ele acaba virando praticamente onipotente na torre. Ele consegue controlar as luzes, o ar-condicionado e tudo que tem de eletrônico lá dentro, né? Praticamente tudo. Só que a história só começa a ficar assustadora quando o Mutano ele derrama refrigerante de novo no Cyborg. E com isso ele acaba ficando totalmente descontrolado. Ele acaba se aproveitando desse controle, né? Ele começa a stalkear os seus companheiros em qualquer ambiente que eles estejam da casa. Ele também controla os eletrodomésticos do jeito que ele bem entender. Tem até o momento que ele chega a entrar no banheiro enquanto o Robin tá tomando banho. Olha o nível. Os Titãs então, não aguentando mais isso, decidem enfrentar o seu amigo, mas como ele tá controlando toda a torre, eles acabam perdendo, né? E o pior de tudo é depois que eles são derrotados, que eles acordam e descobrem que o Cyborg os conectou aos eletrodomésticos da casa. Isso para que eles também façam parte da torre. Se parar pra analisar, bem sinistro. Próximo segredo obscuro, então, vamos falar sobre a Ravenna, que tem monstros presos dentro do seu quarto. Olha, a Ravenna ela já é conhecida, né, por ser a integrante mais macabra da equipe, mas uma coisa que talvez algumas pessoas não tenham parado pra prestar atenção é algo que ela tem dentro do seu quarto. Em um canto, se a gente analisar, tem algumas gaiolas trancadas com cadeado, e não dá pra ver o que exatamente tem dentro delas, mas a gente consegue ver alguns pequenos olhos vermelhos, que dá a entender, né, que talvez ela guarde algumas criaturas vivas lá dentro. Provavelmente alguns monstros, alguns bichos, algo do tipo. Só que o mais bizarro é que dentro de uma dessas gaiolas tem um esqueleto de um braço saindo, o que talvez signifique que uma dessas criaturas acabou morrendo ali dentro. Cena deletada depois de um atentado. Lá no episódio Na Terceira Idade, os Titãs eles são envelhecidos por um cajado lá do Mad Mod, todos menos a Ravenna. Então ela resolve mostrar, né, pros seus companheiros que talvez ser idoso não é algo tão ruim quanto eles pensam. E bom, ela começa a aproveitar o tempo junto com eles, já que, como a gente descobre nesse episódio, ela ama os idosos, só que logo eles acabam morrendo. Tipo, realmente foi muito rápido, foi só chegar à noite e eles morreram. Então tem uma cena do enterro, né, a Ravenna ela lamenta os acontecimentos e joga uma flor ali no túmulo dos seus antigos companheiros. Bom, até aí ok, tá acontecendo as coisas, a gente tá aceitando, mas o que aconteceu? Acabou acontecendo uma coincidência, na verdade. Esse episódio ele tava programado para ser lançado justamente no dia em que ocorreu um atentado lá em Paris. E bom, para não parecer que a cena estava fazendo uma referência a esse atentado, a data de lançamento foi mudada. E bom, mesmo mudando a data de lançamento, a cena ela foi cortada na versão francesa do episódio. E bom, agora a gente vai falar sobre os produtores de Jovens Titãs em Ação, sobre o fato de que eles nunca assistiram a série clássica completa. Bom, como eu acho que vocês devem saber, a série ela é uma coprodução do Mike Jelenic e do Aaron Hovart. E ó, por mais surpreendente que possa parecer, nenhum dos dois assistiu a série clássica inteira antes de começar a produção. Na verdade, os dois já disseram que eles assistiram alguns poucos episódios soltos. E pois é, gente, acaba sendo meio estranho, né? Eles teriam que assistir tudo pra entender desse universo. Eu acho que isso provavelmente explica o porquê Jovens Titãs em Ação tem uma vibe tão diferente lá da série antiga. Só que tem mais um motivo, esse não é o único não. Em uma entrevista lá no site Comics Alliance, o Michael ele conta que Jovens Titãs foi um grande sucesso, né, na época de lançamento, e que a Warner Bros queria trazer esse sucesso de volta. Só que naquela época que eles encomendaram, as séries de comédias estavam tendo um retorno muito melhor do que as séries de ação. Então eles decidiram juntar as duas coisas, né, e trouxeram os personagens de Jovens Titãs de volta, só que dessa vez de uma forma mais cômica, né, que é o que a gente conhece hoje como Jovens Titãs em Ação. O Aaron ele chega até a fazer piada sobre
sobre isso, né, ele diz que eles estão criando basicamente uma fanfic de Jovens Titãs. Isso porque é muito diferente do antigo, né? E o nosso último segredo pra gente fechar essa lista, se você tá até aqui, deixa um likezito, porque eu tenho certeza que você tá curtindo esses segredos obscuros. Pra gente fechar, a gente vai falar sobre o fato que os dubladores, eles gostam muito mais de Jovens Titãs em Ação do que a série original. Olha, isso só aconteceu porque Jovens Titãs em Ação segue uma linha completamente diferente da série clássica, isso com muito mais humor e menos drama, e já é fato que muita gente detesta essa série nova, né? Só que isso não aconteceu pros dubladores do Robin e do Cyborg. Os dois, eles já admitiram que eles gostam muito mais do rumo diferente, né, que Jovens Titãs em Ação tomou, do que lá em comparação com a série antiga. Eles preferem mais esse humor exagerado, esse humor alto de Jovens Titãs em Ação. Lá no Twitter, o dublador do Cyborg, ele postou uma imagem com o seguinte texto, abre aspas, haters vão odiar, mas o amor conquista tudo. Obrigado por rir com a gente, ponto, fecha aspas. E bom, essa aí é a opinião dos caras sobre o reboot, vocês concordam? Se pedirem pra eu comparar, eu nunca que eu vou falar que o reboot é melhor que a série antiga. Mas também não é por isso que a série não tem um resultado bom, né, como por exemplo hoje, que rendeu um vídeo pra gente aí sobre os segredos obscuros de Jovens Titãs em Ação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem muito likezito, porque dá trabalho sim. E se vocês quiserem uma parte 2, comentem aí embaixo, beleza? Se inscrevam no canal e ativem o sininho pra vocês receberem os futuros vídeos aqui do canal. E qualquer coisa, eu tô nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram. É basicamente isso, gente, ó. Um grande beijo, um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!